Seja muito bem-vindo ao podcast Me Conte Milagre. Eu, Pastor Rodolfo, estou feliz aqui em poder contar milagres ao teu coração. E milagre é aquilo que só Deus pode fazer. É ou não é, Pastor Leandro? Com certeza. Ouçam, nós estamos cercados de milagres. Deus é o único que é capaz de transformar a água em vinho, como você pode ver aí no nosso logo, né? Ele transforma a água em vinho, então só Deus pode fazer as coisas impossíveis. Aquilo que não está ao nosso alcance, né? Aquilo que não está ao nosso alcance é aquilo que Deus faz, né? Onde nossos braços não vão é aquilo que Deus pode fazer. Verdade. E o Senhor tem feito milagres. Quando nós paramos para olhar na igreja, vimos tantas pessoas, tantos milagres, e já contamos alguns milagres aqui, e tem muito mais para você. Então, você não pode perder. Hoje é a parte 2. Nós tivemos a parte 1 e você pode retornar. Se inscreve no canal, você vai ver todos os nossos vídeos lá. E ver a parte 1, que foi algo sensacional. Deus trabalhou de uma forma poderosa. Deu polêmica. Deu polêmica. Né? Muita gente mandando mensagem, foi algo muito forte. E você pode retornar e ver nossos outros vídeos aí. Deixa eu chamar aqui o Sussurro. Fala conosco aí, Sussurro, o famoso Sussurro. Fique à vontade. Fala, pessoal do canal. Já devem estar acostumados aqui com a minha voz, né? Só passando para pedir para você que, se você não for inscrito no canal e se você gosta desse tipo de testemunho, desse tipo de relato, é muito importante para nós que você se inscreva no canal. Pode ser que você não está inscrito e não sabe que está inscrito. Então, por favor, dá uma checadinha aí. Se puder, habilite o sininho. Comenta nesse vídeo aqui o que você acha que vai sair dessa conversa aqui, porque da última vez deu um problema danado. Se você não viu, vai lá e volta e olha os comentários para você ver o que aconteceu. A parte 1. O pessoal ficou revoltado. Quando você faz... O pessoal ficou revoltado. O pessoal lá, os ex-amigos do pastor Alex ficaram revoltados lá com ele. Se eles assistiram de hoje então... Meu Deus do céu. Nem comenta muito, deixa o pessoal voltar lá pra ver. E por fim, a gente quer saber de você, o que você tá achando, né, dos episódios. Tem algum abraço pra mandar? Tem. A gente tem que mandar um abraço. Fui procurado. Ele falou, manda um abraço lá. Um abraço pro Gustavo. Amém? Um grande abraço aí pra você. O nosso pequeno ouvinte, Gustavo, filho do pastor Maciel. Uma benção. Nos assiste e aí já tá inteirado aí no assunto. Prometi até depois uma caneca pra ele. Boa, muito legal. Já passei os recados de inscrição. Jogo pra vocês aí. E excelente papo aí pra vocês. Maravilha. Daqui começou os abraços, né? Beijos e abraços. Aqui não é o programa da Xuxa, mas também beijinho e abraço o público aí. Então, vou mandar aqui um beijo para minha filha Luísa, Isadora. Hoje eu perguntei pra ela, você viu o papai lá no podcast? Ela, eu vi, mas eu prefiro Maria Clara e JP. Falei, não acredito. Papai já vê todo dia. Faz parte. Não dá pra competir aí, né? Não dá pra competir. Mas nós vamos chegar nesse nível aí, vai coisa boa. Quer apresentar nosso amigo pastor Alex? Pastor Alex. Conhecido como ex-maçom, irmão. Ficou famoso isso aí. Nosso ex-maçom. Se apresente aí, fica à vontade. Boa noite, é um prazer inenarrável estar aqui com vocês de novo. Sou o pastor Alex. A primeira vez deu polêmica, hein? Deu comentário, pano pra manga, como diz o mineiro. Eu não tô mais nem respondendo lá, que não dá tempo. Mandar um abraço pro Marcelinho também, né? Pro Marcelo, cara. O Marcelo era pra estar aqui hoje, né? E infelizmente teve alguns contratempos aí. Nós vai deixar pra quando ele vir ele contar. Mandou mensagem pra gente, sofreu um assalto. Isso, sequestro. E ele não pôde vir, infelizmente ele não conseguiu estar aqui com a gente hoje. Era um assunto que ele domina bastante, mas a gente já vai ter a próxima vez aí, quando ele for vir, a gente vai avisar também o pessoal, todo mundo com antecedência. Então um grande abraço aí pro Marcelo, pra Gislane, pra filhinha deles aí, que é um pessoal que a gente tem um carinho enorme, mora dentro do nosso coração. Maravilha, vamos apresentar também nossos patrocinadores? É isso, cara. Nós estamos com o nosso Cyber Home. Você que é de Carapicuíba, principalmente ali do Ariston, coisa boa. Você não pode perder grandes promoções que tem ali na Cyber Home. Você que está com o celularzinho aí, precisando trocar, ou precisando mexer, precisando trocar a telinha, capinha, seja Motorola, qual seja a marca, Samsung, igual o meu aqui, o meu Samsunguinho. Você também pode passar ali no Cyber Home e procurar o Andrei, Avenida Dante Carraro, número 516. Você vai ser abençoado. Se você disser que viu no podcast Me Conte um Milagre, tem desconto para você. Então aproveita o desconto, passa ali, procura o Andrei e vai ser uma bênção na tua vida em nome de Jesus. A estratégia é só falar no final, entendeu?
Só fala no final que você vai ver que realmente tem desconto, porque você falou você falou daqui do Me Conte um Milagre. Não corre o risco dele aumentar preço nem nada. E agora, exatamente. E eu não sei se vocês perceberam, agora a gente tá com a caneca nova, ó. Deixa eu beber aqui dessa água. Você viu? Agora tá chique. Foi um grande presente aí também, de um dos nossos, acho que é o nosso maior patrocinador, nosso maior patrocinador aí, que tem nos ajudado, nos incentivado. Verdade. Tá lançando uma empresa aqui, a Luma, empresa que faz brindes, lembranças para empresas. Você que tem uma empresa, quer fazer uma lembrancinha, agora é o Dia dos Pais, já era para tá bombando aí. Você que vai fazer sua lembrancinha, tem o seu kit para empresa, quer fazer a caneca, não só canecas, mas faz camisetas e diversos outros assuntos, assim, outros brindes, outras coisas que tem. Então boné entra lá, também, procura aí, boné também, procura lá, entra lá, Luma. Nós vamos deixar aí na descrição do vídeo aí também o link dos patrocinadores, para que você possa ter acesso. Você vai entrar lá e você vai ver tudo que eles têm aí, todos os acessórios, tudo que eles fazem, todo o portfólio deles. Então, nos incentive também, nos incentivando com os nossos patrocinadores, amém? E a gente que faz bastante cotação, sabe alguns valores. E tem preço bom, viu? Tem preço bom. Bom. Coisa boa. Vamos lá? Vamos falar aqui com o pastor Alex. Eu queria começar já com o assunto do momento aí, né? Que querendo ou não, uma coisa chatíssima que aconteceu, muito triste, né? Muito triste com o falecimento do Daniel Mastral, né? Ele era um cristão, ex-satanista, escritor, autor acho que foi um best-seller, né? O Filho do Fogo foi um grande best-seller. Eu cheguei a ler aquele livro, achei muito interessante. Eu cheguei a conhecer ele pessoalmente. Cheguei a conhecer o Daniel Mastral pessoalmente, e um dos seminários que ele fez de batalha espiritual foi com o Marcelinho. Um seminário de batalha espiritual com o Marcelo. Fiz algumas opiniões dele, depois quero compartilhar com vocês também, e fui surpreendido aí, o cara muito novo, né? Mas já vem de alguns anos aí de uma trajetória muito triste. Perdeu o filho dele, se suicidou, a esposa a esposa também teve, acho que câncer, né? Não, acho que ela teve um infarto, alguma coisa assim. Infarto. Exato, e foi algo bem triste, né? E dava pra ver até no semblante dele que já vinha bem abatido, essas coisas. Queria que você comentasse um pouco, se você conhece, eu vou falar do Daniel Mastral aí, o que você conhece sobre ele. A gente acompanha um pouco dele desde o Filho do Fogo, né? Best-seller. E ele foi um cara que ali em 2011, 12, ele bombou, né? Com essa vertente de satanista. E trouxe muita informação, conseguiu pegar um hype na internet daquela época. Só que assim, algumas pessoas amam a informação dele, outras odeiam, outras duvidam. Porque tem uma grande questão. Ele trazia um conteúdo vasto sobre satanismo, sobre mundo espiritual. Só que da onde que é a fonte que ele bebia? Da onde que é a fonte que ele trazia tudo isso? Ele mesmo divulgava que a fonte dele vinha do satanismo. Se essa fonte vem do satanismo, até que ponto eu posso confiar nela? Qual que é o filtro que eu posso usar como cristão para trazer? Ele já, segundo ele mesmo, né, ele já pastoreava, né? Ele já era pastor, do jeito dele, mas ele já era pastor antes do falecimento dele. Agora a nuvem que fica no momento aí é se ele tirou a vida, se vieram cobrar tudo que ele falou. Então essa é a grande dúvida. E as duas linhas que estão falando, se ele tirou a própria vida ou se vieram cobrar, todo dia aparece argumento a favor, né? Tá quase um empate técnico, né? Sim. Tá quase um empate técnico. Eu não sei se o pastor Rodolfo conhece o Daniel Mastral. Conheço pouco. E alguns vídeos, algumas coisas, e as pessoas que estavam mais próximas dele falaram que é impossível ele ter se suicidado, se matar, tirar da sua própria vida. É impossível. Então, assim, alguns batem muito firme nisso. Armaram alguma coisa contra a vida dele, né? Estão batendo muito nisso, mas investigadores falaram a impressão que eu tive do Daniel Mastral, né? Uma impressão pessoal que eu tive, assim, não tripudiar em cima da questão, mas quando eu fui fazer o curso de batalha espiritual com ele, na época do Filho do Fogo, tudo,
O livro é muito bom, assim. O livro é muito bom, muito bem escrito, com uma história chamativa. Ele te puxa pra dentro com a história. Ele coloca romance na história. Ele coloca a questão do satanismo, a vida dele, a questão do Kung Fu ali. É muito legal, é muito interessante, né? O livro é muito bom. Rico demais. Né? O que eu percebi, eu vi, a minha leitura pessoal, né? Isso é uma leitura pessoal minha. A leitura pessoal que eu tive dele foi assim. Ele era um cara extremamente inteligente, ele sabia disso e ele usava disso ao seu favor. Então, o que eu entendi parte da história dele, de fato, não teria como ter sido inventada por completo. Então, para mim, parte era real, só que e parte era conto que ele contava mesmo. Então eu percebi assim, quando eu fui lá, a impressão que eu fiquei dele é que ele era um grande charlatão. Fiquei com essa impressão na minha mente dele. Eu falei, cara, esse cara é um grande charlatão. E ainda porque foi bem polêmico o seminário de batalha espiritual. Batalha espiritual já é um assunto polêmico por si só. Então, se você faz ele embasado biblicamente, não, mas ele fez embasado nas ditas experiências, autoexperiências dele. E ele ainda, no dia que eu fui, ele confirmou, assim, né? Não foi ninguém que me contou, eu não vi em lugar nenhum. Ele falou para nós que estávamos lá que o anticristo era o Barack Obama. Não, o anticristo é o Barack Obama. Ele deu essa certeza, e eu falei, cara, para alguém fazer uma confirmação dessa, é algo muito, muito... Eu já estudava sobre questão escatológica, mas eu falei, cara, é muito difícil alguém chegar e fazer uma afirmação. Hoje a gente tem candidatos ainda mais com potencial ainda maior para isso, por conta do cenário geopolítico global, e eu sei que é muito difícil alguém fazer uma afirmação dessa, né? Nós vemos o Daniel Lopes, por exemplo, ele é um cara muito entendido dessa geopolítica, ele não faz uma afirmação dessa, entende isso tudo. Então o que eu achei que ele era um cara muito inteligente, ele sabia que ele era inteligente, ele usava dessa inteligência dele em alguns momentos ali para trazer um benefício próprio, né? Que é o que eu chamo de charlatanismo. Você usa daquilo que da sua expertise, para trazer um benefício para você ali, vender o curso que ele vendia, as histórias que ele contava. Mas se você for olhar as histórias dele, sempre eram histórias ao vento, né? Nunca era uma história de fato comprovada ali, não, essa pessoa eu conheci. Então parecia que eram os personagens do livro que ele tentava criar vida para aqueles personagens. Então foi uma leitura pessoal que eu tive dele. Mas nos últimos podcasts que eu assisti, que ele participou, né, depois dessa má impressão, então a gente acaba não acompanhando tanto. Então eu não era um acompanhador, um seguidor ali dele, acompanhava as coisas que ele falava por conta dessa visão que eu tinha dele. Mas nos últimos podcasts que eu assisti, que ele participou, eu via uma pessoa bem mais pra baixo, assim, sabe? Tava batido já. É notável, né? Eu tenho um especialista de PNL muito famoso que estava esses dias analisando a Suzane von Stoffen, estava analisando o Gugu, outros, ele passa na TV direto. Ele fez essa análise do Daniel Mastral também e quem acompanhava o trabalho dele vê essa diferença. Tem uma hora que ele claro, independente do motivo, ele perdeu um filho, ele perdeu a esposa. Então isso vai abater qualquer ser humano. Mas a mesma impressão que o Leandro tem, eu tenho um pouco, que ele usou um hiperrealismo. Algumas coisas podem ter acontecido com ele, mas ele aumentou em um tamanho, e você tem o exemplo básico. Quando você começa a fazer um filtro, ele começa a falar que ele não pode revelar nome, nem nome dele, porque as pessoas vão achar ele, mas o rosto, publicamente, na internet, no Brasil e no mundo, começa a não bater. E no começo, eu acompanhava o trabalho, acreditava em algumas coisas, mas você começa a fazer o filtro, o que bate com a Bíblia e o que não bate. A questão do anticristo me chamou muita atenção. Ele começa o ministério dele falando que o anticristo é X, é o Barack Obama. Depois de um tempo, pode pegar os vídeos, ele vai falar que tem 12 candidatos na Terra, que ele, pela Irmandade do Satanismo, conhece 9, que ele tem 9 nomes e ele não pode revelar. Isso é recente, ele fala recente. Já no final, ele fala no Inteligência, em outros podcasts, não, que o anticristo não é um homem, é um sistema. Então essa volatilidade dele, da linha teológica, mudar não é ruim, mas ele não reconhece o passado. Ele não fala, eu vim mudando, eu aprendi. Não, ele, nunca falei, tá gravado, nunca falei aquilo, não aconteceu. E isso perde todo o crédito.
Mas ele criou um baita personagem. Mesmo Sim. que aconteceu um pouco, ele criou um baita personagem. Chegou uma época que o pessoal falava que ele era filho do Temer. Porque ele escreve no livro que ele é filho de um político influente, ele não pode falar quem é, então vão matar ele. Aí o Temer já tem a fama de vampiro, de satanista, colocaram ele como filho do Temer. O Temer deu entrevista falando que não era pai dele, procurem isso. O Temer fala que não é pai dele. Então, o tamanho do personagem que o cara criou. Não dá pra falar que ele não é um cara inteligente. Não é um ele é cara muito inteligente. Ele sempre foi um cara fora da curva, assim, um cara que teve... E até dentro desse assunto, né, do satanismo, dentro desse assunto de ocultismo, as próprias seitas que ele alegava participar, né, não são seitas tão conhecidas, né? A gente sabe que, querendo ou não, hoje no mundo globalizado, a gente sabe que existem muitas seitas ocultas, essas coisas que são coisas menores, que mexem-se com magia negra. Infelizmente, até falar um recado para os cristãos eles estão na igreja, vivem na igreja, mas eles conhecem muito pouco do mundo espiritual. Conhecem muito pouco do mundo espiritual, e isso é um problema, pastor. Porque infelizmente, o cristão ele não tem interesse no mundo espiritual. E quando, na verdade, né, nós deveríamos nos interessar, buscar esse entendimento do mundo. Nós viemos conversando hoje sobre isso, né, buscar a ter esse entendimento do reino espiritual. Porque o reino espiritual, ele existe, ele é um fato, acontece. Nós enxergamos milagres que são movimentados, começam aonde? A partir de um mover espiritual. Aí aquele mover dentro do ambiente espiritual, ele tem uma ativação dentro do ambiente físico, né? Ele tem uma profunda influência dentro do ambiente físico. Então existe um ambiente espiritual e as pessoas não estão interessadas nisso, não entendem isso. Por isso que muitas vezes, né, é o que a gente até fala sobre a questão de algumas outras religiões, seitas, heresias, essas coisas, que o cara vai lá, faz um sacrifício, mata uma galinha, mata alguma coisa, coloca em um local. Você parou para perceber onde eles colocam, os lugares onde eles colocam esses sacrifícios? São lugares chaves, né, que eles chamam de encruzilhada às vezes, são lugares chaves. Por quê? Porque eles entendem do reino espiritual, eles, querendo ou não, eles estão fazendo um sacrifício ali para aquilo que eles entendem, para aquilo que eles acham, mas aquilo existe ali sim uma ativação espiritual. Por isso que muitas pessoas que não entendem estão recebendo dessa carga espiritual, recebendo dessa influência. Você querendo ou não, existe uma influência satânica tentando de todas as maneiras movimentar as nossas vidas. O que a gente precisa fazer? A gente precisa coibir isso. A gente precisa fechar essa porta, fechar essas janelas, né? Verdade. Nós somos cristãos, nós somos o povo de Cristo. Cristo morreu por nós. Mas como que nós fazemos isso, né? Deixa até o pastor Rodolfo agora falar, e aí depois o Alex vai até entrar dentro disso, o que ele fez para conseguir fechar essa janela dos ambientes espirituais, os portais espirituais que foram abertos. Mas dá um conselho aí hoje para o povo de Deus, pastor. Qual é a atitude que nós precisamos fazer para fechar esses portais espirituais que são abertos? Você vai pegar a própria oração modelo, né? Jesus vai dizer assim: livra-me do mal. Então você vai notar que é uma oração que tem que ser constante. Você vai ver que tem muitos crentes que não faz isso. Apenas pede: Senhor, esteja conosco, abençoe, amém. Né? Mas livra do mal é diário. Você tem que estar buscando o Senhor sempre, constante. Senhor, me livra do mal, que todo dia o inimigo está tentando contra a tua vida. Todo dia o inimigo quer que você abra uma brecha para que ele possa entrar. Através de uma programação de televisão que também tem. Até para as crianças hoje você vai ver que às vezes eu paro para assistir alguns desenhos e falo: puxa, que desenho satânico, né? Invoca o Satanás, invoca o demônio. Então você vai ver que você fechando essas portas, muita coisa vai mudar. Tem pessoas que você vai pegar, eu também já tive até problema com isso. Minha filha uma certa vez estava chorando à noite. Falei: o que está acontecendo? E dá mamar e não para, pega o remédio para ver se tem alguma dor e chora. Aí eu falei: opa, é espiritual. Peguei ela, orei, quando orei, fechou os olhos, dormiu. Falei: entendi. Aqui não, maligno, vai embora. Funcionou mal. E Deus, né, tradou. Então, em tudo é isso. No seu lar, na sua casa, onde quer que você for. Senhor, livra-nos do mal, nos guarda. Né?
e tá sempre revestido com a armadura de Deus. Isso, colocar o joelho no chão, orar, entender que o cristão ele precisa começar a ter um relacionamento com Deus profundo. Né? Ter um relacionamento com Deus, para fechar essas portas, para entender essa ativação. Se você não tivesse entendido que estava acontecendo ali uma guerra espiritual, né? Talvez. Exato, você tinha padecido, né, daquela situação. Então a gente precisa ter esse entendimento em várias situações, olhar, ter o entendimento ali, conseguir notar que há uma influência satânica, que há um levante do inimigo contra a sua vida, e você coibir aquilo, cortar, colocar o joelho no chão, orar, entregar ao Senhor, né? Como diz nos Salmos, né? No esconderijo do Altíssimo, né? Aquele que habita. É entender que Exato. há o poder de Deus sobre a tua vida, a autoridade do Senhor para você orar, né? E repreender o mal. A grande maioria vai fazer o quê? Não, tá sentindo alguma coisa, vai pegar a criança, vai levar pro hospital e esquece que há a autoridade de Deus sobre a tua vida para poder orar e repreender o mal. Sim. Né? Então acho que essa aí tem que ser a primeira atitude do cristão. Né? Já orar, buscar o Senhor, colocar na mão de Deus. Já passar a bola aí para você, pro pastor Alex. O que você fez aí? Qual que foram as suas atitudes aí para fechar essas janelas espirituais? Nós falamos aqui da oração. Teve mais alguma coisa que você tem feito, que você tem buscado? Porque, assim, até como aconteceu no último vídeo, né? Teve um levante de Satanás gigantesco, né? Muitas pessoas... O pessoal fica revoltado que a gente fale aquilo que, de fato, é o que nós acreditamos, né? Você pode não acreditar. Um dia você vai padecer por não acreditar, porque nós cremos que existe um único Deus, é o Senhor, e Ele vai cobrar todas essas pessoas, todas essas questões. Mas, da mesma forma que as pessoas se levantam ali com acusações, etc., existe também uma guerra dentro do reino espiritual, tentando brigar ali por essas coisas que, querendo ou não, portas e janelas espirituais que você abriu, né? Então, como é que você tem feito aí para se blindar disso, blindar sua casa, blindar seu casamento, blindar sua vida dessas investidas do mal? Algumas ferramentas, eu acredito muito que existem lugares espirituais, você acessa esses lugares, e também eu tenho a certeza plena que nós somos regidos por leis espirituais. Toda vez que a palavra fala que o mundo foi criado pela palavra de Deus, em vários versículos essa palavra original ali é lei. É igual lei da física, se trazer para o português. Então, no mundo espiritual, há leis. Você queira ou não, você é regido por elas. E algumas coisas fortes que você aprende é um caminho para você ir acessando essas leis, como jejum. Jejum é uma ferramenta, uma das. Para mim, existe uma tríade, tá? Jejum, oração e palavra. Jejum, Deus te mostra coisas que você não consegue ver quando você tá no seu tempo normal. Deus te mostra, já chegou vezes de eu olhar um quadro em casa e ver aquele quadro meio afundando e tirar aquilo. Uma coisa que pode ser besta para alguém, mas aquilo estava trazendo uma legalidade para minha casa. Não vou trazer como doutrina para ninguém, mas para mim mudou o ambiente da minha casa. E são os detalhes que Deus vai te mostrando, algo que você está assistindo. A oração passou a ser constante comigo. Eu passei a entender como usar a oração em línguas. Porque infelizmente ou felizmente, vou falar nós, tá? Nós pentecostais, nós gostamos de orar em língua, né? No culto. Tá aquela festa viva, ora em línguas. Só que a oração em línguas, ela tem no mínimo, umas 5 áreas que é pra ela ser aplicada. Intercessão pessoal, santificação. A Bíblia mostra essas 5 áreas. E eu comecei a ficar mais atento com isso. Então hoje eu tô no trem lá 1 hora indo pro trabalho, eu oro em línguas ali, meia hora, 1 hora. E isso vai me abrindo. A Bíblia fala que quando você fala, nem a tua mente entende. É o Espírito orando por você. Então eu comecei a afiar mais umas ferramentas. Oração em línguas, jejum, mais oração e palavra. Entender realmente, não só olhar para a palavra para estudar ela, mas olhar para ela para entender uma profundidade que eu não entendia num versículo, em uma colocação. E isso Deus vai te mostrando. Muda aqui, muda ali. Mostra algumas coisas que você tem que orar em específico. Porque querendo ou não, até o próprio satanismo, que a gente vai falar depois um pouquinho, é regido por leis, por cerimônias, né? A gente fala de satanismo cerimonial. Então o mundo espiritual é todo cerimônia. É aí que os cristãos erram, né? Aí que a gente erra, né? A gente vai pra igreja de qualquer jeito, não tem reverência. O mundo espiritual é cerimônia. Pega o livro de Levítico inteiro e lê. É Deus ensinando cerimônia.
Sim, Verdade. sim. Não mudou. O nosso acesso é livre porque tem Cristo, mas é pra ter reverência, é pra ter cerimônia, e a gente tá perdendo isso. Então, há alguns acessos que você faz em qualquer religião, em qualquer lugar, que aquilo te abriu um lugar espiritual e você acessou. E muitas vezes eu tô no jejum, eu tô orando e Deus me fala, ó, lembra daquele dia? Lembra de tal coisa? Ora sobre isso. E cara, pra gente é tranquilo, porque quando você lembra de um fato, ó Senhor, um dia eu me dobrei aqui, um dia eu me ajoelhei aqui, um dia eu fiz um juramento X, eu quero desfazer isso, eu quero levar aos pés da cruz. Aí você dá nome, número e grau, porque sabe o que acontece com a gente? É dobrar o joelho e falar assim, perdoa todos os meus pecados, achando que Deus é um moleque de 5 anos, tá bom. Não. É olhar e falar, Senhor, aquele dia eu, cara, pensei tal coisa, aquele dia eu assisti tal coisa, aquele dia meu sentimento é abrir, sabe? Porque ele sabe, mas ele quer ouvir. Ele não fala isso pra Adão. O Deus onisciente olha pra Adão e fala, onde você está? Onde você está? Ele queria ouvir. Se Adão tivesse falado diferente, né? Falar, nossa, pai, pequei, eu errei. A história poderia ter sido outra. Então, toda vez que eu uso essas 3 ferramentas, principalmente o jejum, aprendendo muito, o Luciano Subirá, os livros dele, jejum, oração, palavra, Deus me mostra aquilo que eu preciso desligar, que eu preciso deixar para trás. Aí eu vou acesso aquele lugar, oro, faço um propósito em cima daquilo e a parte difícil, a parte espiritual, Deus faz. Então, E até, assim, as cobranças vieram, né? Por conta essas questões. Às vezes as pessoas... antigamente tinha-se muito disso, né? A gente tinha um respeito pela espiritualidade muito grande, né? Sabe, acho que a gente precisa viver a nossa humanidade, porque nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana, né? Nós não somos seres seres carnais vivendo uma experiência espiritual. Então as pessoas só querem viver de experiências espirituais ali dentro de um culto, dentro de uma igreja. Não, a gente também tem que se permitir a viver essa experiência humana, porque nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. e essa é a parte passageira, né? A outra é eterna. Exato, exatamente. Então, só que o que acontece é que o que eu vi é que antes as pessoas tinham um respeito muito grande por essas coisas, né? Puxa, eu cresci falando assim, se a gente brincar com falar de línguas estranhas, por exemplo, se meu pai me visse eu brincando, imitando alguém fazendo alguma coisa na igreja, que fazia na igreja, eu era criança, mas se ele visse, apanhava, não tinha opção, porque ele me corrigia, porque ele falava, não, cara, com isso Não se brinca. não se brinca. Hoje já fizeram música, assim, música brincando. Brincando. Nós vamos ver aquele jovem, né? O JA. Ele brincando, depois que ele brincou, né? Ele fala línguas, tal, bebendo, tirando barato. Irmão, acabou a vida dele. É um preço muito alto, porque as pessoas. Isso as pessoas não entendem que por trás da brincadeira tem a descrença. Não é pela brincadeira, não é por brincar, né? Mas é por desacreditar, não achar que aquilo de fato existe ou que aquilo de fato acontece e tem a experiência. Então, quando você desacredita do movimento espiritual que está acontecendo, você não consegue dar validade. E isso tem se tornado uma coisa na sociedade que as pessoas não percebem, né? A gente vê o que aconteceu, por exemplo, esses dias atrás, agora, na abertura das Olimpíadas. Vocês viram o que aconteceu na abertura das Olimpíadas? A zombaria com a fé cristã, símbolos espirituais, símbolos demoníacos, de uma forma grandiosa. Você viu? Eles fizeram o cavalo branco vindo. A intenção, não foi a intenção, mas você fez. O que representa o cavalo branco? Eles queriam representar ali o anticristo, correndo atrás, as nações correndo atrás. Exato. E o cavalo branco, no Apocalipse, significa a destruição. Cara, as pessoas não entendem o quanto o reino espiritual ele é ativo. E, querendo ou não, você vê que teve uma ativação no reino espiritual. Se vocês quiserem, depois vocês pesquisam o que aconteceu alguns dias depois. Teve um apagão na França. Só ficou uma igreja. Acesa. Teve um apagão na França. Ali só ficou uma igreja lá acesa. O Rio Sena, a Bélgica, se eu não me engano, os nadadores do triatlon lá da Bélgica
desistiram de participar por conta que o rio estava contaminado, eles se contaminaram no Rio Sena. Então, assim, gastaram uma fortuna para tentar fazer e ela tem sido o quê? Um completo fiasco nesse sentido de organização, né? Os atletas têm se dedicado, as coisas têm sido bonitas e etc. Jamais tirar o mérito dos atletas, até os atletas brasileiros foram poucos, mas estão se saindo muito bem, sem ajuda de governo nem nada, então é suado mesmo, né? É suado, estão saindo bem, mas como organização, acho que tem sido uma das piores que já aconteceram, como organização de Olimpíada. Por quê? Porque as pessoas acham que vão mexer com o ambiente espiritual e não vai acontecer nada. As pessoas acham que o ambiente espiritual é assim, você vai fazer e não vai acontecer nada. Ah, eu posso comer o que eu quiser, porque o problema não é o que entra na boca, é o que sai. Usa-se um versículo bíblico para tentar validar uma coisa, um versículo isolado para tentar validar uma coisa muito maior. Falou, opa, não se contamine com esse tipo de Fora alimento. de contexto, né? Exato. Fora de contexto, O cara consagrou um alimento a uma entidade demoníaca. Aí você vai lá comer? Pensa comigo. Consciente, né? Exato. Não, mas e não é preconceito. Infelizmente as pessoas acham que não, vocês estão movimentando preconceito. Não é preconceito. É saber que o reino espiritual ele é ativo, ele é vivo, ele acontece, né? E infelizmente, vejam, vocês vão ver a nação francesa pagando um alto preço. Escreve o que eu tô falando porque é reino espiritual. Ninguém movimenta o reino espiritual e não é cobrado por isso. Tem pessoas que ativam o reino espiritual de uma forma, sabe, infernal, ativando os demônios, essas coisas. Tem pessoas que ativam o reino espiritual com zombarias da fé cristã e isso tem um peso. Deus pesa a mão, sempre pesou. Não é agora que ele não pesa. Só que não é porque você não acredita que não vai acontecer. Infelizmente é assim. Não é porque você não acredita que não vai acontecer com você. Você acreditando ou não. O reino espiritual ele é regido por leis, ordens, sabe? E quando você avança esse sinal, você está entrando às vezes dentro de uma área que você não está preparado, que você não se preparou, que você não está ambientado e vai sofrer consequências. O final é sempre uma tragédia sem fim. Você sair daqui do Brasil para ir para qualquer país do mundo. Se você não conhecer as leis de lá, elas estão valendo para você. Se você fizer besteira lá, você vai pagar sem saber. O mundo espiritual tem leis. A gente falou no começo sobre o Daniel Mastral. Ele fez um pouquinho de salada, né? Ele juntou os dois tipos de satanismo, né? Se você pegar a vertente que ele explica, porque existe dois tipos de satanismo. Tem o satanismo mais antigo, que é dos gregos, chamado de luciferiano. Ele vem dos gregos, do planeta que a gente estava falando, Vênus, né? Vênus. Vênus. Então eles olham. Não tem nada a ver não tem nada a ver para eles, tá? Com o Satanás judaico-cristão nosso, mas eles vêm do grego. Os luciferianos acreditam que ele é o ser portador da luz, olha como que ele vem se vestindo, né? Traz o conhecimento, a libertação, a sabedoria. Então essa é uma vertente. E ela é toda voltada para magia cerimonial. Então é uma religião que tudo é feito com rituais e cerimônias. O satanismo que vem do grego. Aí tem o mais moderno, que vem do zoroatrismo, que é o satanismo que eles falam assim, olha, é o mesmo Satanás da Bíblia, é o mesmo Lúcifer cristão, do cristianismo, mas não é bem assim, porque a Bíblia não conta tudo, há outros livros, é uma história dual, há o bem e o mal, e na verdade Deus é um ditador tirano, e o Lúcifer é um cara bom que se revoltou contra a tirania. Então olha como que o diabo é. Ele juntou essas duas religiões, pegou uma que faz ali os rituais, e pegou uma que acredita que ele é um cara bom. Deu ali o match, né, que é a palavra moderna hoje, juntou as duas coisas, e acessa um reino espiritual, achando que o diabo é um cara bom. Aí nasce o satanismo moderno, né? Em Califórnia, 1960, a igreja de Satã. Aí vem pessoal, não sabe nem no que tá entrando, acha legal e entra lá. Mas o satanismo moderno é a junção dessas duas religiões. O pessoal achando que o diabo é legal. E um caminho para acessar. Ele não vem e entrega tudo de uma vez, né? Ele vem e monta a casinha, né? Monta os caminhos e acessa fortemente. E nós, cristãos, dormindo, né?
Eles acessando o reino espiritual e cada... A gente falou da última, né, que deu polêmica, sociedade secreta, sendo maçonaria, sendo os Illuminati, sendo qualquer sociedade secreta, sendo qualquer outra religião, ela tem uma vertente, um respingo disso aí. O Daniel Mastral levava além, né? Falava que era os braços do satanismo, que era onde recrutava. Não, eu tô colocando na conta dele. Ele fala. Agora ficou fácil. Não deixa de ser, né? Eu falo, não tenho medo, não. Eu falo porque, cara, é um braço do satanismo. Porque se você mexe com alquimia, hermetismo, né? Você vem. Cara, não tem. Não é religião. Cara, olha o que você mexe, olha o que você faz, olha o que você chama, olha o que acontece. Tem o acesso espiritual, né? Exato. Eles chamam de outros nomes, mas nós somos cristãos. Eu vou dar os nomes que a Bíblia dá. Por exemplo, para mim, uma coisa que não existe por exemplo, Zé Pilintra, Pombagira. Não existe isso. Padilha. Já viu Jesus dando nome para demônio? Exato. Tem alguns demônios que têm nome, Azazel, na Bíblia, alguns demônios que são nomeados ali, alguns outros demônios são nomeados, que têm influência. Eu sei que existem demônios que influenciam, e aí a gente poderia até entrar dentro desse, que é uma discussão mais ampla, demônios territoriais, as atuações demoníacas, as classes angelicais, porque quando elas caem organizadamente, né? Então ele arrasta 1/3 dos anjos e etc. Que são, continua. Exato, que são os demônios, e a organização continua, porque depois ele fala as hostes e as potestades do mal. Ou seja, nós sabemos que existem as hostes e as potestades de Deus, mas existem também as hostes e potestades do mal, que estão lutando, travando uma guerra nas regiões celestiais. Né? Então tem todo esse travamento aí, mas para mim são o quê? São demônios. As pessoas vão falar assim, não, mas é demônio. Para mim é demônio. Infelizmente as pessoas, elas, para validar para você não, você não pode falar isso porque é a fé do outro. Eu sei, mas a minha fé diz isso. O mesmo direito dele é o nosso de defender. Exato, a minha fé diz isso, né? A minha fé diz isso, que o que eu acredito é que essas coisas são demônios. Essas entidades que eles são demônios, influências demoníacas, e biblicamente até a forma como eles atuam são formas demoníacas de atuação que você vai enxergar na Bíblia, muito antes de qualquer uma dessas religiões existir, serem fundadas. Você vai ver lá na Bíblia a atuação. Depois eles pegam e dão um nome. As pessoas podem dar o nome para que elas quiserem, mas nós, como cristãos, nós entendemos. Então eu entendo sim também que a maçonaria é um braço do Satanás para poder fazer essas influências, até uma influência política, até uma influência de poder na sociedade, né? Porque o diabo ele tem poder na sociedade? Tem. Até quando Jesus estava lá, o que ele oferece para Jesus? Vem cá, olha os reinos aqui. Todos os reinos desse mundo. Exato. Te dou, tá aqui, tá na sua mão. Você quer? Se você se prostrar em mim, eu te dou. Porque o mundo jaz no maligno. O versículo que fala que ele veio retomar aquilo que tinha sido perdido, o contexto não fala só do homem, fala da natureza ali. Sim. Fala de todo o mundo. Aí a gente falando de legalidade espiritual, né? Quando alguns acreditam que Satanás estava num lugar ali, ele tinha um nível de atuação. Quando Adão dá a legalidade, a governança era de quem? Do homem. Deus deu a governança governar sobre todas as coisas foi dada para o homem. A natureza inteira se sujeitar. E Adão entrega para ele. Aí começa a mudar a esfera de atuação. A gente entrou nesse assunto de satanismo, como que eles conseguem adaptar a sociedade. Se você pegar, qual é o objetivo? Porque tudo tem um objetivo na vida, né? Os caras não fizeram uma igreja, O que satanismo quer? Só cultuar o capeta? Não, eles acreditam em dois objetivos primários. Preparar a sociedade para mudar a mentalidade, tirar a mentalidade de Deus, a mentalidade cristã. Eles preparam a sociedade, dominar o governo, estabelecer uma nova ordem mundial. Aí você entra em um monte de linha de teoria da conspiração ou não, mas uma é preparar a sociedade, ponto. A outra, que é bem clara, é preparar o reino espiritual, porque eles não desacreditam no reino espiritual. É abrir cada vez mais a esfera espiritual para poder ter uma atuação maior, maligna aqui. Eles acreditam que o diabo é bom, para ter uma atuação maior de Satanás aqui. Então, cara, olha o tamanho do problema. Se eles acreditam e fazem
buscar o diabo, ele tem uma atuação maior dentro da nossa esfera terrena, e a gente que tem todo o poder, que somos chamados de embaixadores de Cristo, dormindo. E tá acontecendo. As coisas que acontecem na nossa sociedade não é por acaso. Nossas escolas. Cara, as nossas escolas começaram dentro do cristianismo. O cristianismo, quem fica defendendo na universidade que não pode falar de religião, o cristianismo que fundou as escolas na Reforma Protestante. As escolas até a protestantismo francês, até começar o iluminismo, era puramente cristã. Depois que a igreja falou, deixa pro Estado que eu vou cuidar só da religião. Aí virou isso. Sim. Hoje nossos filhos acreditam em evolução, que não é nenhuma teoria. Não tem base para ser uma teoria, quanto mais uma lei. Aí isso impacta em aborto, em assassinato, porque se nós viemos do nada, não estamos indo para lugar nenhum e evoluímos de uma ameba, então pode abortar. Agora, se tem um ser criador e não tem base para a teoria da evolução, não pode ser chamada de teoria. E a gente vai e entrega nossos filhos para a escola, tá? Educa meu filho aí. E depois quer receber o quê? Então, tudo isso é satanismo. Tudo isso é a sociedade sendo moldada para jogar o cristianismo de lado. É influência, né? Influência. Se você olhar até do que você falou, né? Os cientistas antigamente, eles eram cristãos, a grande maioria cristão. Os cientistas de hoje, eles são o quê? São muito dele, ocultistas. Não é são ateus, não são ateus, são ocultistas, né? A gente tava vendo até o que acontece, existem muitas coisas, rituais. Pra inaugurar laboratório. Ritual, cara. Na cara dura. Vai inaugurar laboratório? Na cara dura. Depois pesquisa lá do acelerador de partícula na Suíça. Fizeram um ritual na luz do dia. Na cara dura. Só que isso é ruim para nós cristãos, porque se você pegar a história, 90% do prêmio Nobel, o pessoal ainda brinca que Deus deu dízimo, né? 10% é ateu, 90% é cristão ou judeu. Você acha que isso é por acaso? 90% dos ganhadores do prêmio Nobel. A Bíblia fala, eu falei aqui da outra vez, todas as verdades estão escondidas em Cristo. Então a boa ciência, ela é amiga. Um pouquinho de ciência te afasta de Deus, muita ciência te volta para Deus. Sim. Muita ciência de volta. Hoje em dia, voltou no Brasil, é um assunto para outro dia, mas voltou no Brasil. Hoje tem o design inteligente, cientistas muito bons, mundialmente conhecidos, que estão. A natureza prova Deus, e Romanos já fala que a criação mostra a glória do Senhor. A Bíblia já falava isso. Sim. Então não tem uma área da ciência nenhuma, toda que você estudar, da matemática à botânica, se você estudar fielmente, com uma filosofia da ciência pura, vai ver que tem alguém que criou ali e assinou a criação. Então, Deus deixou a marca, mas a gente fica dormindo, não criava, né? Agora não criava bons cientistas, a gente não cuidava do que estava sendo ensinado nas escolas, a gente tava dançando. E isso é a vertente do satanismo entrando dentro do nosso quintal da nossa casa, a gente não cuidava. Exato. O grande problema também que você vai analisar que não é só na escola. Às vezes até na igreja, você vê algumas igrejas que você entra lá, você vai notar que tem algumas coisas satânicas. Eu vi igreja que o pessoal só no tambor aqui, no giro, eu falei, rapaz, tirou da onde, né? Lá perto de casa também tem um negócio que é bem parecido. Não é? Então você vai ver, você fala, saião também, todo estilo, tudo que fazia, né? Na outra religião lá, tava fazendo dentro da igreja. Só que com a Bíblia aberta ali, falei, como é que pode um negócio desse, né? E se a gente não vigiar, você nota que devagarinho vai infiltrando no meio das igrejas. E sabe uma coisa que o Ricardo também tem uma pergunta aí, o nosso Sussu? É justamente isso aí. Eu queria saber assim do pastor Alex, o que ele acha sobre misticismo na igreja evangélica hoje, e se isso é uma atuação maligna, demoníaca, que dirá até satanista. Esse excesso místico no meio evangélico, até no meio católico aí, todo o pessoal que é cristão, né? Porque a Bíblia não diz que a gente deve ser místico. É o que acontece. Tem uma frase que eu aprendi há muito tempo atrás com o próprio Marcelinho. Se você colocar um copo de veneno aqui, ninguém toma. Cuidado, veneno. Ninguém toma. Agora um pingo de veneno no meio de uma jarra de suco de uva mata muita gente.
Então, esse sincretismo religioso que aconteceu, vamos falar do Brasil, é perigoso. O que acontece é o pragmatismo. Tudo que dá certo eu vou trazer para mim. Não importa de onde é. Enchendo a igreja e tira de lado a Bíblia. Então, no neopentecostalismo, a gente somos pentecostais, não estou falando contra, Sim, tá? sim. Só que de um puro. O neopentecostalismo ficou num tempo perigoso porque tirou a Bíblia de lado e começou a pegar um sincretismo. Coisas que dá certo em outra religião, eu vi lá, ou camarada que se converte e veio pra cá, e ele traz. Começam os rituais, começa a rosa ungida, o sal grosso, tá bom, meu irmão, mas a pergunta é, aonde na Bíblia está escrito isso? Aonde é aquela que está acessando o reino espiritual por outras portas que não é o que a Bíblia manda? Isso começou muito no Brasil, traz pra cá, e foi um secretismo, porque se você olhar para as outras religiões, acontece. Hoje tem igrejas, eu não vou falar de religião, mas da mesa colorida, para não falar que é a mesa branca, do terreiro, para não falar o nome da religião. Elas começaram um secretismo entre elas. Aí a igreja católica entre elas, então começou a misturar. Essa mistura no Brasil vem dos anos 90. E começou a vir pra evangélica. Então, em relação ao sal, tem um pessoal que utiliza aquela passagem do Eliseu, né? Pegar a tigela de sal, ir na fonte lá da água que era amarga, jogar o salzinho lá e ficar doce. Eles utilizam esse versículo nessa passagem para dizer do sal. Então, mas até que ponto isso não pode ser místico, não pode ganhar poder? Algo simbólico. Hoje eu sou um cara que eu sou adepto, eu gosto do óleo. Dá um som com óleo. É legal, é bonito, vai consagrar alguém. Só que olha a polêmica. Bíblico. É bíblico, só que o poder não tá no óleo. O poder não tá no óleo. Aquilo é um símbolo. Quando você casa com a mulher que você ama, inclusive um abraço pra minha esposa que tá aqui do lado. Quando você casa com a mulher que agora, garantir, né? Quando você casa com a mulher que você ama, o que mantém o seu relacionamento é o símbolo de uma aliança de ouro ou o sentimento que você tem? É o sentimento. Então a aliança não tem poder em si. Então quando você coloca o óleo para ungir alguém, não é o óleo. O Novo Testamento fala que os apóstolos impunham as mãos e era curado, era dado do Espírito Santo. Ah, o óleo é ruim? Não, é legal, cara. Eu gosto daquele cheirosinho ainda. Mas o óleo não tem poder. É ruim você fazer uma campanha e usar sal? Não, desde que aquilo, a fé de quem vê, não vai estar no sal. O sal não tem poder. Palavras não têm poder. Quando você expulsa um demônio, a Bíblia manda expulsar em nome de Jesus. E se eu não usar a palavra em nome de Jesus? Será que o demônio sai? Sai. Porque não é Harry Potter, abracadabra, e o demônio vai embora. Não. Aqueles caras apanharam e foram embora pelado lá quando viram Paulo. Mas em nome de... E falou em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque o termo ali significa, eu estou falando sobre a autoridade de alguém. Alguém que eu conheço e alguém que eu ando com ele. Mesma coisa, o pastor Rodolfo tem 2 filhas, vão crescer. Daqui a um tempo elas chegam na loja lá, o pastor Rodolfo já vai ser dono da loja. Assim, ó. Já faz o podcast e profetiza. Eu botei desconto comprando o carro lá. Só X1 pra cima, hein? Eu tenho a X1 branca, bonita pra você. Eu quero vender agora, você. Compra a loja primeiro, da negocia X1. Vai chegar a filha do pastor Rodolfo lá na loja. Ela não precisa falar assim, eu sou filha dele. Se eu já conheço ela desde pequena. Eu tô trabalhando lá com vocês, fazendo uma consultoria pra você. Ela fala, tira isso daqui e põe aqui. Eu vou fazer. É pela autoridade dela? Não. É pela autoridade do pai dela que eu sei quem é. Então quando eu expulso um demônio, em nome de Jesus, é pela autoridade dele, não pela palavra mágica. Por que eu dei toda essa volta? Porque o misticismo é perigoso quando nós colocamos poder nas coisas. Aí nós tiramos todo o poder do sacrifício de Jesus. O que move o mundo espiritual para nós é o sangue que derrubou na cruz. Acabou. Não tem rosa, não tem sal. É legal fazer? Desde que seja só uma lembrança. Agora, quando a fé das pessoas volta para isso, aí nós estamos se igualando com a religião pagã. Aí nós vamos começar a fazer culto encruzilhada, irmão. Aí vamos mudar. Tem até os judaizantes, né? Da fé agora, né? Estão judaizando a igreja todinha. Cara, são coisas que acontecem. Acho que a gente não precisa disso, né? São algumas coisas que vão acontecendo, que eu acho que o cristão tem os métodos dele para acessar o reino espiritual. Nós falamos aqui sobre... sempre três. Deus, ele age sempre em 3 instâncias, né? Pode ver o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós olhar, estamos falando de intercessão, proclamação e adoração. Então
Então, sempre quando a gente vai ver, sempre tá agindo dentro dessas esferas. Palavra, oração e jejum. Exato. Então são todas essas esferas que trazem. É numerologia não, né? Não, Cara, Deus é trilha, né? não, mas trilha, a Bíblia fala muito sobre isso também, números. Por que tudo cristão é 7? Vamos fazer as 7 e quinta-feira. Quantas quinta-feira nós estamos fazendo lá? E a merchan pra você. Parte das 7. E tá A aberto, 7 hein? a 7 quinta-feira. Porque tem a ver com 7 Espíritos de Deus, 7 dias. Por que Deus ele traz isso, né? Porque ele trabalha dessa forma, ele atua dessa. Se você entender o reino espiritual, você vai ver que até dentro desses números, não está no número, né? Mas está dentro do campo de atuação. O que ele representa? O 7 ele representa o quê? A perfeição. Aí se você for olhar o número 12, o que ele representa ali? Porque Jesus chama 12 apóstolos, em muitas ocasiões são 12 tribos. Ele representa o quê? Governo. Governo humano. Com o que ele vai estabelecer. Por que foram 12 tribos para se estabelecer um governo ali? Por que ele traz 12 apóstolos para se estabelecer um novo governo? Então são essas questões que também são esferas de atuação do reino espiritual. O grande problema é a salada. Para mim, o que eu vejo como problema. Acho que tem algumas coisas que Deus dá para você fazer que você... Agora é polêmica que eu vou falar e, cara, meu Deus do céu. Lá vai ele. Fique bem claro o que ele tá falando, né, pastor Rodolfo? É coisa minha, hein, gente. Mas assim, tem coisas que Deus dá pra você fazer ali em um momento que são inexplicáveis. Aí é o profético, né? Não, você não vai achar biblicamente ali algo que vai te dar aquele respaldo pra você fazer aquilo. Só que isso não é uma doutrina. E é isso onde entra as questões. Até o que eu vejo, por exemplo, Jesus ele vai lá e vai curar o cego. O que ele faz? Ele cospe no chão, pega ali aquele lodo. Não, no chão não. Ele tem um do chão que ele gospe no chão, mas tem um que ele gospe no olho do cego. Né? Ou ele gospe lá, faz um lodo e passa no olho do cego. É uma ideia boa pra campanha, né? Aí ninguém faz, né? Não, mas o que acontece? Isso não pode virar uma doutrina. Sim. Essa é a grande Exatamente. diferença. Essa é a grande diferença, né? O que eu penso. Eu acho que pode se acontecer algumas coisas. Acho que dependendo ali do momento, do ambiente que você tá, você é tomado por Deus para fazer algo que, logicamente, que não foge, não é contra a palavra de Deus. Existem coisas que não estão contra a palavra de Deus e tá ok. Deus jamais vai mandar você fazer algo contra a sua própria palavra. Ponto final. Isso é inegável, né? Existem alguns versículos bíblicos ali que são também bem polêmicos, mas Deus jamais vai mandar você fazer contrariando a sua própria palavra. Porém, uma das coisas que eu acho que tem se propagado nas pessoas é um levante demoníaco, que as pessoas não têm percebido, que é o levante contra dízimos e ofertas dentro das igrejas. Claro que tem os que fazem isso para roubar o dinheiro das pessoas, nós não estamos falando disso, estamos falando da atuação bíblica que tem mas se você for olhar de forma bíblica, quem é que manifesta que nos últimos dias vai trazer essa manifestação em cortar dízimos e ofertas? O anticristo. Então, para mim, todo o princípio de lutar contra dízimo e oferta, ele vem de um princípio do anticristo. Ele vem de um princípio satânico. Desse espírito dele que já atua, né? Que ele Exato. fala que nos últimos dias ele não deixou levar as ofertas ao templo. Pra você ver que o dízimo e oferta é um acesso espiritual. Em Daniel 9 tá lá, cortado está as ofertas da casa do Senhor. Cortadas foram as ofertas de libação e oblação da casa de Deus. Então, os sacrifícios. Então, nos últimos dias, quando ele senta, isso que aí eu vou até deixar um convite aí para você que quiser fazer parte, dia 24 agora nós vamos ter um seminário escatológico aqui em Carapicuíba. Você que tá aí na região, quer participar, não se inscreveu, vou pedir pro pessoal deixar aí o link de inscrição lá na descrição de vídeo, assim como os links dos patrocinadores, o link lá da inscrição para você que quiser participar. É um seminário escatológico, vai durar aí algum tempo, mas só para você que quer entrar mais fundo dentro desse assunto. Mas dentro desse ambiente é uma esfera de atuação do inimigo, de Satanás, né? Mas para não tomar mais tempo disso, queria levar já para
considerações finais aí sobre isso. E tem mais alguma pergunta, Ricardo? Não tem mais nenhuma pergunta. Então, eu quero deixar uma pergunta aí para nós respondermos e deixar como um conselho aí para as pessoas, né? A pergunta é aquilo que eu falei no começo, dá uma reforçada, né? O que eu faço para crer no ambiente espiritual, né? E como me blindar ainda mais do ambiente espiritual? Ainda que nós já falamos isso, deixar isso como uma consideração final aí, começando pelo pastor Alex. Eu quero deixar a consideração e o conselho, né? A maior luta do diabo sempre foi a gente não conhecer a palavra de Deus, porque lá tem todos os caminhos de acessos, de grandes vitórias espirituais, e a maior luta de um cristão é essa luta de não ler a palavra. Então, o conselho que eu deixo para aprender a acessar o mundo espiritual, para aprender a desligar coisas que foram ligadas, para aprender, porque às vezes assusta, né? Faz um podcast desse, aí fala de satanismo, aí fala que a ciência, aí meu filho tá indo pra escola, o que eu faço agora? Vou ficar numa bolha, não vou sair debaixo da cama? Não, dá para viver no meio desse mundo, mas sem se sujar. E como que eu faço isso? Palavra. A frase que Deus falou para Jeremias, né? Come isso aqui, ó. Engole isso daí. Engole que você vai ter sucesso. Num tempo nosso que nós vemos séries de televisão, que nós temos tantas coisas que roubam o nosso tempo, dá para ler, dá para escutar a Bíblia, se apaixonar por ela, porque ela é um manual de fé e prática, ela que vai mostrar o que tá certo e o que tá errado. Paulo já falava, né? O que não tiver aqui, que seja maldito. O que não estiver escrito aqui, pode vir por um anjo, mas que seja maldito. Então a Bíblia, meu irmão, vai blindar você, a tua casa, as tuas próximas gerações, mas se apaixone, leia, mergulhe nela, porque aí Satanás não tem como vencer a briga, é briga perdida. E quando você para analisar, o que o povo mais busca hoje, né? O povo que não lê Bíblia, que não busca o Senhor de fato, eles buscam o sobrenatural. E se você pegar qualquer religião que nós falamos aqui, que mais tem é sobrenatural. Né? Tem gente que vai pegar lá, o copo vai se mexer. Mexeu. A pessoa fica espantada, né? Aquela coisa. E no meio evangelho também tem isso. As pessoas estão fazendo isso. Ficando espantada com o sobrenatural. Nossa, o cara revelou o CPF, o cara revelou o nome, aquela coisa. E você vê que a igreja lota, o cara vai, pede o que quer, o pessoal já, né, libera o dinheiro ali e fica todo mundo feliz. E às vezes está tão longe da presença de Deus, tão longe da palavra do Senhor, né? Tão longe do caminho. As pessoas não querem saber se de fato é a palavra de Deus. Quer saber se revelou meu nome. Como é que esse camarada sabia isso? E hoje está tudo tão fácil, né? Você vai lá, pesquisa o nome da pessoa ali, você vê a história da pessoa inteira, o dia que faz aniversário, porque tá lá a data do aniversário, o nome do filho, parabéns meu filho X, tal, coloca o nome, e as pessoas estão sabendo tudo. E aí, infelizmente, conheço vários aí que vivem dessa forma, né? Procurando só a revelação, e aí se frustra. Teve um rapaz que mandou uma mensagem, e esse dia eu fiz um teste também, né? Eu vi um rapaz pela rádio, eu fui lá, mandei mensagem. Vamos mandar mensagem pra ver qual é que é, né? Vamos ver se realmente é de Deus aqui, porque eu não vejo nada de Deus, mas vamos ver. Aí eu mandei lá, aí o camarada colocou lá: eu sou o pastor X, tal, eu tive uma visão com você, e você estava afundando, eu estava no barco, eu segurei na sua mão, orei por você, você se levantou e você precisa entrar nessa oferta, fazer esse voto para Deus mudar a tua história. Eu falei, rapaz, tá atrasado. Aí eu falei, peraí, será que é só na minha cabeça? Eu falo pra minha esposa, manda seu número diferente, coloca lá, muda sua foto do WhatsApp, não coloca comigo, vai lá. Ela mandou lá a mesma mensagem. Era o mesmo barco, você. Diferença de gênero ali, é o mesmo barco. Eu tava no barco, eu te vi, eu falei, rapaz. E o camarada tem 5, 6 programas em uma rádio que pega o São Paulo inteiro. Então, assim, programas caros, o cara mantém aí, eu liguei uma vez lá pra saber mais ou menos o valor de programa, é de 20, 30 mil reais uma hora lá, né, mensal ali. E o camarada tem 5 programas. Eu falei, rapaz, como é que o cara 100 mil reais fácil assim? Então tem muita gente sendo enganada, que não quer o evangelho verdadeiro, que não quer o evangelho da cruz. Jesus vai dizer, né, pega sua cruz, nega a si mesmo e venha. Mas as pessoas não querem cruz. Eles querem, né, de fato, a rosinha ungida, a bênção, tá tudo certo, maravilha, a revelação vem, você tá sempre abençoado. Você vai ver aí YouTube influencers profetizando para homossexual, não, porque você sofreu, porque isso aqui, e Deus é contigo. E
Como se a porta do céu não escancarasse para ele, você vai entrar no céu e tá tudo certo. Infelizmente, tá assim, tá dessa forma. Mas não é assim. Pega a sua cruz, né? Siga Jesus, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Amém. O conselho que eu deixo para você é intimidade. Acho que nós só vamos conhecer as profundidades de Deus com intimidade. Os segredos de Deus ele revela aos íntimos. Então, quer buscar, quer entender da espiritualidade, quer entender dessas coisas que Deus tem para você, precisa ser um íntimo de Deus. Deus revela-se aos íntimos dele. Então busque essa intimidade através de como? Como já foi dito que jejum, oração, um relacionamento com Deus profundo. Deus te chamou para ter um relacionamento profundo. Ele quer, ele anseia esse relacionamento contigo. Sabe, o desejo de Deus é que você o busque ainda com mais força, ainda com mais intensidade, que você se dedique para ele. Como a gente falou, nós conseguimos maratonar uma série num sábado inteiro, assistir lá, sei lá, 10 capítulos de uma série, mas a gente não consegue ler um livro da Bíblia. A gente não consegue tirar 1 hora de oração, mas a gente não consegue, sabe, se dedicar. Será que a gente ama Jesus de verdade? Será que a gente ama a Deus de verdade? Quando a gente não ama a Deus, a gente quer uma espiritualidade, mas a gente não faz o caminho que deve ser feito, a gente abre o nosso coração para os charlatões. Sim. Por quê? O que alimenta o charlatanismo? O que alimenta o charlatanismo? É o desejo, sem querer cumprir o caminho. O charlatão ele sempre vai te oferecer um atalho. Em qualquer área, qualquer golpe, ele sempre vai te oferecer algo fácil, algo mais facilitado ali. Então, ou seja, eu não busco ao Senhor, eu não busco a Deus, mas eu vou lá e vou mandar uma mensagem lá. Deus tem algo para mim? Então eu não busquei a Deus, eu me relacionei de forma promíscua, fiz um monte de atrapalhada, aí eu vou lá e mando pro cara, Deus tem algo pra mim? Ele fala, ele vai falar tudo que você quer ouvir, você vai ficar tão feliz com aquilo, isso é de Deus, ele vai tomar todo o teu dinheiro, vai tomar as suas coisas, tudo que você tem. Então essa é a estratégia do inimigo, foge disso, sabe, fuja disso, busque um relacionamento profundo com Deus, trilhe o caminho correto. Né? Como na visão que ele tem ali, primeiro ele entra dentro da água, ele vê a água nos artelhos, né? Ele começa a entrar, a água vai subindo, ou seja, para cada nível é uma profundidade diferente, para cada nível é um ambiente espiritual diferente. Então vá galgando os níveis espirituais em Deus, não queira ultrapassar as etapas. Então começa a buscar ao Senhor, começa a orar a Deus, na forma que você se entrega, Ele se revela a você e vai te dando ainda mais autoridade, ainda mais poder. Deus tem muito para te entregar, Ele morreu naquela cruz para te entregar poder, para que você manifeste a glória e o poder dele sobre essa terra. Como disse aqui, nós somos embaixadores de Deus. Se o mundo jaz no maligno, existem lugares que são lugares de Deus. Quais são esses lugares? Os lugares onde nós estamos. Por quê? Porque nós somos representantes de Deus. Nós somos representantes do céu na terra. Nós somos representantes do reino do Senhor, do reino do Pai. Amém? Fico com essa palavra poderosa aí, com esses ensinamentos que você recebeu hoje. Maravilhoso, né? Eu só tenho a agradecer a Deus. E esse foi mais um Me Conte o Milagre. Deus abençoe. Vai lá, se inscreve no canal, né? E confere se está inscrito. Esses Dá um dias, like aí. Me mandaram uma mensagem que falou, tava inscrito, fui ver, tava inscrito, precisa escrever de novo. Então confere realmente se está inscrito, tá? Confere lá, dá um like e compartilha para que mais vidas possam também receber da presença de Deus. Deus abençoe. Um grande abraço.